Glória a Deus. A mensagem que Deus trouxe ao meu coração para nós essa noite tem como título A Epidemia Espiritual versus o Antídoto da Salvação. Nós vamos usar como texto base a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos estar lendo os versos 12, 15 e 18. Porém, nós vamos ler de acordo com que a mensagem for sendo discorrida, para a gente melhor fixar o texto e entender melhor o que Paulo nos diz aqui. Amém? Mas os irmãos já deixam aí de jeito. Romanos 5, os versos 12, 15 e 18. Para introduzir essa breve mensagem, eu relembro para a igreja algo que acredito que a maioria, se não todos, se lembra. Não tem como falar de epidemia sem falar do Covid-19. E nós sabemos que a pandemia do Covid-19 impactou toda a sociedade atual. E diante daquela pandemia que foi assim avassaladora, algumas pessoas do nosso meio, do nosso convívio, foram infectadas e morreram. Nós temos o exemplo do Davi, da Marilei. Eu me lembro que nos primeiros estamos congregando lá na igreja, lá em cima ainda, lá perto da casa da Meire, do Serginho. E eu me lembro exatamente, na época, em um dos dias eu fui escalada e estava colocando álcool na mão dos irmãos. E eu me lembro exatamente, preparando isso aqui, eu me lembrei da Marilei esticando a mão para mim e eu colocando álcool nas mãos dela. E depois eu fiquei imaginando aquele momento em que tudo se passou ali e logo depois a nossa irmã partiu. Foi uma epidemia que impactou, levou pessoas que nós conhecíamos. Muitas pessoas que foram infectadas se recuperaram. Mas eu digo que em uma ocasião ou outra, quem foi infectado pelo vírus, hoje, se não todos, mas a maioria, tem alguma sequela. Eu, por exemplo, percebo que com o passar dos dias, irmãos, infelizmente, eu estou no esquecimento que eu tenho certeza que faz parte. Essa sequela foi deixada pelo vírus do Covid. Outras pessoas não foram infectadas diretamente pelo vírus do Covid, mas, de uma forma ou de outra, sofreram, foram impactadas em meio a incertezas, em meio a um medo, onde a gente tinha um receio de se aproximar das pessoas, porque a gente não tinha certeza de nada. Mas nós fomos atingidos por aquele vírus. E eu ainda digo que, infelizmente, diante de toda aquela situação, tudo aquilo que nós passamos, toda aquela gravidade diante da Covid-19, eu digo para os irmãos que, embora tenha sido devastadora, quantas pessoas se foram, quantas pessoas ficaram enfermas e até hoje ainda sofrem consequências, como eu falei anteriormente.
Mas, embora tenha atingido toda a sociedade de uma forma ou de outra, a Covid-19 não foi a maior epidemia do planeta. Olha, irmãos, nós podemos imaginar, se foi do jeito que foi o Covid-19, não foi a maior pandemia do planeta. Mesmo diante de todo o ocorrido com a Covid, que foi muito avassaladora, ela foi bem menor do que a peste negra. A peste negra foi uma epidemia que atingiu principalmente a Europa. E, segundo informações, está lá na internet, depois se os irmãos quiserem pesquisar, a peste negra matou de 30 a 60% da população europeia. Você pode imaginar o que é 60% da população de um local morrer? Pois bem, a Covid foi avassaladora, a peste negra foi terrível também, pior do que o Covid ou a Covid. Mas eu digo para os irmãos que também a peste negra não foi a segunda maior epidemia. Temos aqui alguns estudiosos estimaram que a gripe espanhola foi uma das maiores epidemias que aconteceu na história da humanidade. A gripe espanhola aconteceu entre os anos 1918 e 1919. E segundo informações dos noticiários que estão lá na internet, a gripe matou pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo. Irmãos, tudo que nós passamos em meio à Covid, se comparado a essas duas epidemias que citamos aqui posteriormente, podemos imaginar o impacto no coração, na mente daquelas pessoas? A gripe espanhola se espalhou por todo o mundo e essa doença deixou um grande número de mortos e infectados. Assim sendo, irmãos, diante desse breve relato que marcou e impactou a humanidade, eu convido os irmãos a observarmos dois acontecimentos marcantes vividos pela raça humana à luz do texto que nós vamos ler agora. Vamos lá? Vamos ler. Eu vou estar lendo na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Vamos ler novamente? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Eu disse aos irmãos que nós íamos ver dois acontecimentos que marcaram a raça humana à luz do texto. E o primeiro acontecimento aqui é o pecado.
Paulo nos ensina aqui no capítulo 5 de Romanos, como o vírus do pecado se espalhou por toda a humanidade. O versículo aqui, irmãos, é bem claro, quando diz que foi por meio de um só homem que o pecado entrou no mundo e atingiu toda a raça humana. Me lembrei mês passado, vez ou outra, eu gosto de olhar os noticiários, e eu me deparei com um vídeo, e esse vídeo me levou a pensar e até ler e meditar na passagem lá do pecado das pessoas de Sodoma e Gomorra. Um dos pecados, bem claro lá no texto, é que as pessoas que queriam praticar o ato sexual até com os anjos que foram enviados ali. Tamanha era a devassidão daquele lugar. E aí, no mês passado, vendo noticiários, isso, meus irmãos, essa devassidão, esses atos, que a gente, até falta palavras para a gente dizer exatamente o que a gente pensa e o que a gente sente, olhando para toda a nossa volta, a real situação da sociedade humana. Eu me deparei com um noticiário, talvez alguns irmãos aqui também devem ter visto, um vídeo, não muito distante de nós, aqui em Brasília, no Parque da Cidade. Um local que, quando eu morava lá em Brasília, eu costumava ir aos domingos, ficar lá, um momento de lazer. E aí, eu vou amenizar um pouco nas palavras devido ao público infantil. Às 6 horas da manhã, lá no Parque da Cidade, não distante de nós, tá? 2 seres masculinos estavam praticando o ato sexual em frente a quem passava, quem quisesse passar, criança, adultos e quem estivesse passando por ali, sem sequer olhar nem para um lado, nem para o outro. Eu não dei conta de ver tudo, irmãos. Porque não tem como a gente olhar para uma situação daquela e não se lembrar de Sodoma e Gomorra. E eu fiquei pensando assim, Jesus, a gente pensa que foi lá em Sodoma, lá em Gomorra, lá naquela época. E tudo está acontecendo na atualidade. Não está diferente. O pecado tem tomado conta da raça humana, desde o princípio. O pecado de Adão, ele se estendeu e atingiu até mesmo, irmãos, aqueles que não tiveram as mesmas práticas que Adão. Porque o ser humano, ele já nasce com a essência do pecado. O pecado, irmãos, é tudo aquilo que fazemos contra a vontade de Deus. A gente sempre imagina pecado diferente. E quer um exemplo? Eu não precisa responder não, mas pense aí agora. Quando alguém diz assim, fulano ou ciclano ou beltrano não vai subir no altar porque está em pecado. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Acredito que não seja diferente da minha. Qual é o primeiro pecado que a gente pensa que a pessoa está cometendo? Pois eu digo, irmãos, que pecado não é somente aquilo que a gente acha que é mais terrível, como aqueles 2 homens estavam praticando ali no Parque da Cidade, como mundo afora. Eu digo que pecado é quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Nós estamos pecando, sim. Nós estamos pecando quando nós deixamos de levar a palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem. Porque nós estamos desobedecendo a Deus. Nós estamos pecando. Porque Jesus falou, ide.
e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos feito? Será que nós temos levantado do nosso conforto ali da nossa casa, do nosso bem-estar e ido? Será que nós temos praticado esse ide que Jesus determinou, que Deus determinou para cada um de nós? Ou será que nós estamos no nosso conforto? O que importa é eu estar bem. Não importa o que essas pessoas que ficam aqui nessa quadra, se drogando, acabando com suas vidas, que sequer estão aqui do lado. Quantos de nós aqui já saiu aqui do culto e foi aqui pregar para eles? Ou sequer ouvir o que cada um tem, porque cada um aqui tem uma história de vida. Nós estamos desobedecendo a Deus. E em desobediência, nós estamos pecando, sim. A raça humana, ela tem a essência do pecado. E quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. Nós pecamos também, irmãos, quando nós falamos mal uns dos outros. Nós, como seres humanos, pensa aí numa pessoa que você mais ama na vida. Agora você consegue imaginar, você chegar e ouvir uma pessoa falando mal dessa pessoa que você tanto ama? Qual será a sua reação? Eu, como mãe, imagina eu chegar e ouvir alguém falando mal do Tiago. Não que eu passe a mão na cabeça dele e compactue com os erros. Não, não é isso. É porque o nosso instinto é defender aqueles que a gente ama. E quando eu digo que falar mal do próximo é pecado, sabe por quê? Porque quando nós falamos mal uns dos outros, nós desagradamos a Deus, porque Deus ama cada um de nós e Ele não fica satisfeito quando a gente fala mal uns dos outros. Quando a gente fala mal, nós estamos pecando sim, porque nós estamos desagradando o coração de Deus. E algo que marca mais ainda, nós pecamos quando nós deixamos de pagar o preço por aquelas vidas que estão morrendo sem Deus e indo para o inferno. Nós estamos pecando, irmãos. Nós precisamos estar atentos, porque nós temos, como igreja, desobedecido, sim, ao que Deus tem mandado, que Deus tem ordenado que cada um de nós faça. Nós estamos aqui hoje porque alguém pagou o preço por nós lá atrás. Alguém orou por nós. Alguém pagou o preço. Alguém abraçou a nossa causa. E hoje nós estamos aqui no conforto. Muitas vezes as pessoas se achegam até nós, pedindo socorro, ao invés da gente ir levar o socorro. A misericórdia de Deus por nós é tão grande que Ele envia as pessoas até nós. E muitas vezes, nós ainda deixamos passar, sem agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus quer que façamos. Esse é o primeiro acontecimento à luz do texto. Lembra que eu falei 2 acontecimentos aqui à luz do texto que marcaram a raça humana. O primeiro acontecimento é o pecado, que entrou no mundo através de um só homem e atingiu toda a raça humana. Um segundo acontecimento à luz do texto que nós vamos ler agora,
no verso 15, que nos diz assim, Romanos 15, ou 5:15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Interessante aqui no versículo, irmãos, que Paulo diz que Deus deu a graça gratuita a muitos, mas ele não colocou aqui a todos, a muitos. De fato, irmãos, se por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, por meio de um só superabundou a graça. E é por meio de Jesus Cristo que nós recebemos a graça, que é o segundo acontecimento que marcou a raça humana aqui à luz do texto. A graça do nosso Deus Todo-Poderoso sobre nós. Aleluia. Irmãos, nós temos toda a liberdade. Como temos? A liberdade de tentar fazer qualquer coisa mesmo, para sermos reconhecidos por Deus. Nós temos a liberdade de tentar fazer algo para sermos reconhecidos pelo nosso Deus. Mas só há um meio de sermos reconhecidos por Jesus, por Deus. É unicamente por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós fomos justificados através da nossa fé. Você tem fé? Eu tenho fé? Graças a Deus por isso. Nós somos justificados em meio à nossa fé. E nós temos que confiar em Deus e nos entregarmos a Ele em todo o tempo. Nós temos que confiar em Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que confiar no nosso Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós estamos dizendo a Ele que nós confiamos na graça que nos foi dada através de Cristo Jesus. Irmãos, há um contraste entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Deus. O ato de Adão, ele trouxe morte. Mas a graça de Deus gerou vida. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Cristo, ele não apenas reverteu os efeitos do pecado de Adão, mas ele trouxe uma nova vida baseada na sua justiça. A graça de Deus reina por meio da justiça para trazer vida eterna a cada um de nós. Olha que bênção, irmãos. A graça de Deus reina para que em meio à justiça dele nós tenhamos vida eterna junto ao Pai. Aleluia, Senhor. Que nós possamos mesmo usufruir dessa maravilhosa graça de Deus, reconhecendo todo o poder transformador de Jesus Cristo em nossas vidas.
sabendo que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e atingiu toda a raça humana. Mas também nós sabemos que por meio de um só, a saber, Cristo Jesus, nós recebemos a graça e fomos salvos por Ele. Amém? Aleluia. Para as nossas considerações finais, eu quero ler com os irmãos o versículo 18. Que nos diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Irmãos, embora exista uma doença degenerativa em nosso DNA, chamada pecado, porque nós somos pecadores, nós sabemos disso. Está no DNA humano. E embora haja essa doença degenerativa, Deus criou um antídoto para nos curar e nos salvar. Você recebe isso, irmãos? Você recebe essa palavra, irmãos? Deus criou o antídoto para nos libertar e nos salvar. A escolha, ela é individual. Ou a pessoa escolhe viver na epidemia que contaminou o velho Adão e gerou morte. Ou a pessoa escolhe fazer parte da família de Deus. Aquele que tem um antídoto, que nos cura, que nos dá saúde, que nos dá a vida eterna com Ele. A saber, o perdão e a salvação. Amém? Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, o Senhor nos perdoa quando nós nos colocamos diante dEle. Acreditando, crendo em todo momento na sua graça, na sua justiça, no Deus que enviou Jesus para nos transformar. O pecado entrou em meio àquela epidemia e contaminou toda a humanidade. Mas a graça de Deus superabundou e nos trouxe vida. Aleluia. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Que nós possamos nos envolver em cada palavra que diz esta canção que nós vamos entoar agora. Que nós possamos ser transformados a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Assim como Naamã, que foi mergulhado ali, e quando ele se levantou, ele foi curado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor.